certo? Para relembrar um pouco da aula que eu citei para vocês aí, da retomada da habilidade 8 do 5º ano, que ele se agrega aí à habilidade 1 do 6º, vamos aí à próxima tela. Então nós temos aí a paisagem. Então o que é uma paisagem? É o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial. Então a paisagem, ela acaba refletindo também, né, o desenvolvimento que se tem na região. E, logicamente, ela pode, sendo local, regional ou mundial, a local ela pode interferir na regional, como também pode interferir na mundial. E a gente sabe, né, que, principalmente após a primeira Revolução Industrial, essa paisagem aí ela foi se transformando muito mais rapidamente, né? Lembrando aí que em meados do século XVIII nós tivemos aí a primeira Revolução Industrial. Então vejam, né, que é um pequeno espaço de tempo, né, que se transformou, né, com uma velocidade muito grande a paisagem no mundo, tá certo? E esses elementos da paisagem a gente vai observar aí nas telas a seguir. Então vamos aí para a primeira. Então uma das paisagens naturais que nós temos é a vegetação, né? Então está lá, a gente, relembrando aí até da aula anterior, nós temos aí uma paisagem que é denominada de elemento natural, que é a vegetação. Então a gente não vê nenhuma transformação nessa imagem, né, porque na realidade não se teve aí um processo humanizado. Então por isso que nós chamamos de elemento natural. Um outro elemento natural que a gente também cita aí nas paisagens natural é o relevo. Então vamos lá ver aí um relevo. Então isso aí é o relevo aí da Cordilheira dos Andes. Tá certo? E também não há nenhuma transformação humanizada aí. Então não tem nenhuma construção, nenhum processo humanizado que nós temos aí. Tá? Então nós temos aí a vegetação, nós temos o relevo, e o outro elemento natural que nós temos é a hidrografia, né? Que aí vocês estão acompanhando, né, as cataratas de Iguaçu na Bacia do Paraná, aqui no Brasil. Né? E também nesse elemento não teve nenhum processo humanizado, então não houve nenhuma transformação. É lógico, né, que com a construção da hidrelétrica de Itaipu, né, nós tivemos algumas quedas da água sendo, né, eliminadas, mas olhando essa imagem, né, atualmente, as cataratas não teve nessa região nenhum processo humanizado. Então por isso que nós chamamos de elementos naturais. Quando há um processo de transformação do ser humano, aí sim, nós falamos que esse elemento é um elemento humano, um processo humanizado, né, cultural, pela transformação que o ser humano fez. E aí nós temos um exemplo na tela para vocês aí. Então vamos lá. Nós temos lá a imagem do Cristo Redentor, né? Lá ao fundo nós temos a cidade do Rio de Janeiro, tá, que é aqui no Brasil. E aí, logicamente, né, uma transformação, né, quase completa aí da paisagem no Rio de Janeiro. A gente vê lá os morros ainda, né, com uma certa vegetação, mas a grande parte dessa visão aí da paisagem que a gente observa é uma paisagem humanizada. Então nós chamamos de paisagens culturais ou humanizadas aquelas que foram muito e definitivamente transformadas pelo ser humano. E ela, com o passar do tempo, ela vai se transformando, né? A tecnologia faz isso, né, com que, logicamente, as obras sejam modificadas, como a gente vai ver em imagens anteriores, e até vocês viram na primeira aula de geografia, tá certo? Aí nós temos, logicamente, se confunde muito a questão, né, da paisagem rural. Ela é uma paisagem cultural, humanizada, né, cultural, ou ela é uma paisagem natural? Depende da paisagem que você está visualizando. Então essa paisagem que eu vou mostrar para vocês aí, apesar de ser uma paisagem rural, ela é uma paisagem transformada pelo ser humano. Nós estamos vendo aí a construção das casas, né, tem lá, né, uma plantação, né, essa parte aí da frente, ou é uma plantação foi tratada pelo ser humano, então ela foi, em certa parte, transformada. Então ela tem uma mescla de processo que é natural, que é o processo original, com o processo de transformação humano. Então é lógico que a paisagem rural, pela ruralização do ser humano, ela é um espaço humanizado. Só que ela também tem espaços naturais que são preservados, e isso é importante, principalmente na agricultura e na pecuária, porque se você degradar toda essa
essa paisagem rural, ela acaba, com o passar do tempo, se tornando aí uma vossoroca, né, que é um processo erosivo, né, e acaba perdendo esse espaço aí, tá certo? Então, é interessante a gente sempre falar nesse processo aí de ruralização, nesse aspecto de paisagem natural e paisagem humanizada. Alguns dizem que são paisagens naturais, mas elas têm, né, características diferenciadas aí pelas construções que são feitas, mesmo em menor quantidade, nas cidades. Certo, professora Fabi? Exato, eu acho que de uma coisa que você estava falando, muitas vezes a gente fala, mas tem uma plantação ali, mas muitas vezes você desmatou ali plantas nativas para fazer uma plantação, né? Mas o lago ainda existe, mas às vezes ele está cheio de poluente, né? De agrotóxicos, enfim. Exatamente. Então você está tendo uma modificação, sim, na natureza, não necessariamente positiva. Exatamente. E na realidade, até falando nessa situação aí, muito se fala em reflorestamento hoje, né? Então se transformou novamente numa paisagem vegetal. O reflorestamento ele é feito pelo ser humano, então houve uma transformação da paisagem natural que a gente tinha anteriormente. É bem lembrado isso, porque hoje as empresas que mexem com madeira, né, celulose, elas são obrigadas por lei, né, em boa parte do mundo, não vou falar em toda a parte do mundo, porque nem todos os países têm essas legislações, de estar fazendo reflorestamento, mas nós sabemos que por mais que faça um reflorestamento bem feito, não é a mesma coisa do original. Então é bem característico isso, porque é um fator já econômico que faz parte da nossa sociedade, né, Fabi? E professor de sociologia, fala em sociedade, né, tá aí no esquema, né? Bom, vamos ver aí uma paisagem extremamente urbana, que eu gosto muito de mostrar nas minhas aulas aí, que é a cidade de Tel Aviv, que é a capital aí de Israel. A gente vê praticamente só concreto, né? Uma árvore aqui, uma outra árvore ali, que obviamente foi plantada pelo ser humano, mas de exemplo que eu dou assim de paisagem extremamente urbana, a gente acaba mostrando aí a cidade aí de Tel Aviv, que ela é muito concretizada, né? Dá para perceber que ela tem esse aspecto aí extremamente urbano. Porque quando a gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela também é uma cidade urbana, né, extremamente concretizada, né, mas nós temos leis aqui no município que obriga, né, edifícios, por exemplo, a ter um espaço verde. E aí a imagem, quando a gente mostra de São Paulo no alto, ela é diferente da imagem dessa cidade de Tel Aviv, que é extremamente concretizada. Então, por isso que eu sempre coloco essa imagem aí, para retratar essa paisagem extremamente humana, né? Extremamente urbanizada, né, professora? Eu sempre, quando falo sobre essa questão de construção, de mudanças, assim, eu sempre lembro de Abu Dhabi, né? Que era assim, você via um deserto, assim, e aí em questão de, sei lá, 10 anos, 20 anos... Você tem ali, você não consegue nem mais ver areia, é basicamente. Exatamente. Tudo ali urbanizado. É o tipo da cidade que ela foi, né? Totalmente construída assim, planejada, né? Como nós temos cidades aqui, logicamente com, né, as capitais, elas acabam, né, se transformando em macrocefalias urbanas, né, um inchamento de pessoas. Então, a Curitiba foi planejada, Belo Horizonte foi planejada, né? O próprio, né, Brasília foi planejada, mas é lógico, o inchamento faz com que ela perca essa noção aí de planejamento, né? Mas é bem lembrado, Abu Dhabi foi construída no deserto e dinheiro, né, ajuda a construir belas paisagens.